Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do CROSP. Hoje vamos falar sobre o tema dor persistente após procedimentos odontológicos. Para palestrar sobre o assunto, o CROSP convidou a doutora Juliana Stuginski Barbosa. Ela é especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Ela é mestre e doutora pela USP e também professora da área. Editora do blog e podcast Por Dentro da Dor Orofacial. Doutora, seja muito bem-vinda ao webinar do CROSP. Muito obrigada, Lígia, e muito obrigada ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo pelo convite, pela câmera técnica de disfunção temporomandibular e dor orofacial. Então, como a Lígia já disse, o nosso tema hoje é falar de algo um pouco incômodo ao cirurgião dentista, que são dores que persistem ou que até iniciam após o tratamento odontológico. Bem, meu nome é Juliana, como a Lígia já disse, sou especialista, mestre e doutora, e já desde 2004, 2005 que eu venho estudando esses tipos de dores, que muitas vezes são dores não odontogênicas. Quero passar aqui o disclaimer do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. E dizer a vocês que nessa palestra o nosso objetivo é introduzir alguns conceitos básicos sobre esse assunto, sobretudo de uma condição chamada dor neuropática pós-traumática trigeminal. Então, nós vamos abordar as possíveis causas, algumas características clínicas e as estratégias que nós temos hoje para a terapia, para o manejo desses pacientes, com o intuito de informar a você, cirurgião dentista, que, essa situação pode acontecer, e 2, existe terapia para ela. Vou começar com um caso clínico aqui, que compareceu ao nosso grupo lá na USP, em Bauru, que é de uma mulher de 60 anos. É uma mulher que ela compareceu com dores na região onde havia sido realizado implantes dentários, e essa dor já estava, inclusive, englobando a área extraoral. De que forma era essa dor? Era uma dor profunda, uma dor contínua, uma dor como pontada em algumas vezes. Ela, então, pegava essa região do lábio inferior direito, a região do implante, e já fazia 3 anos que essa paciente estava percebendo essa dor, que se iniciou logo após a cirurgia para a instalação dos implantes dentários. Para a terapia dessa condição, foi tentado, então, um tratamento endodôntico no dente canino, no 43, próximo a essa região do 44 e 45, onde foi feito o procedimento de implantes e sem nenhum sucesso. A paciente continuava a perceber dor. Nós vamos falar a respeito do que pode ter acontecido com essa paciente, mas claro que a gente tem que lembrar que a dor orofacial mais frequente no consultório do cirurgião dentista são dores odontogênicas, especialmente de origem dentária. Então, para começo de conversa, para que se a gente comece a diagnosticar esses tipos de dores que não são odontogênicas, a gente tem que imaginar e excluir todas as possíveis causas odontogênicas dessa condição. Então, será que era um problema dentário? E será que esse problema que eu venho aqui conversar com vocês é um problema real? Muitas vezes eu recebo ligações de endodontistas, implantodontistas ou cirurgiões bucomaxilos, quando assistem a minha aula ou vejam alguma publicação minha nas redes sociais ou até mesmo no PubMed, algum artigo científico, e eles me dizem, mas isso é um problema que acontece mesmo? Porque no meu consultório eu nunca vi. Mas será que você não identificou porque não conhecia a condição? Será que o paciente não voltou ao seu consultório? Ou realmente você não teve nenhum desses casos? Mas uma coisa eu tenho para dizer, pode ser que você ainda não tenha visto, porque de fato são condições que acontecem de uma maneira, graças a Deus, né, muito raras, ou seja, atingem cerca de 0,36 em algumas pesquisas, até 3% dos casos que são realizados procedimentos invasivos na odontologia. Mas esse 1%, como a gente mostrou aqui numa pesquisa que a gente fez com implantodontistas recentemente, esse 1% de casos serão casos
importantes na sua prática clínica. E são pacientes que têm muito sofrimento, já que essas condições nem sempre têm cura, têm bom controle. Mas dizer que o paciente vai ficar totalmente livre de qualquer tipo de dor nessa região é ainda muito difícil. Então, de fato, é um problema real, é tão real que ele foi incluído na classificação internacional de dores orofaciais, aqui no item 4.1.2.3. E essa classificação internacional de dor orofacial, ela já tem a sua versão em português, e eu convido vocês para que conheçam essa classificação. Lá se classifica qualquer tipo de dor orofacial, incluindo as dores neuropáticas que podem afetar a região da face e da boca. E dentro dessa classificação, o que é que se diz a respeito de dor neuropática pós-traumática trigeminal? Bem, primeiro, que é uma dor facial ou oral, que pode ser uni ou bilateral, e ela é resultante e causada por um trauma. E que trauma é esse? Esse trauma muitas vezes um procedimento odontológico que atingiu ramificações do nervo trigêmeo. E que assim, agora, o paciente apresenta alguns sinais e sintomas clínicos de disfunção deste nervo. E a duração? A duração é, segundo a classificação, persistente e recorrente por mais de 3 meses. Esse é um problema da classificação, porque nós não temos aí ainda descritores ou uma terminologia, uma descrição completa sobre dores neuropáticas que podem acontecer de uma forma aguda, ou seja, que se iniciam imediatamente após o procedimento odontológico. Nós só temos ainda classificação ou critérios para a parte crônica. Então, o que diz os critérios dessa classificação internacional de dor orofacial? Primeiro, é uma dor numa área neuroanatomicamente plausível, ou seja, eu não posso ter realizado um procedimento endodôntico, uma cirurgia paraendodôntica no dente 13 e meu paciente estar percebendo dor na região do 17. Isso não faz sentido. Tem que ter, então, onde foi realizado, ali é um foco primário dessa dor. Ainda, é uma dor que persiste e é recorrente, muitas vezes diária e contínua, por mais de 3 meses. O paciente tem que apresentar ambos do seguinte: uma história de lesão mecânica, térmica, por radiação, por radioterapia, por exemplo, ou química, nessas ramificações do nervo trigêmeo, de uma forma mais periférica possível. E ainda, a confirmação por um teste de que houve essa lesão. O início tem que ter temporalidade, ou seja, também eu não posso dizer, olha, eu estou sentindo uma dor nessa região, isso ser atribuído a uma dor neuropática, mas se eu fiz um implante, ou se eu fui submetido a um tratamento endodôntico há 2 anos atrás. A temporalidade é uma janela de 6 meses, em que o paciente realizou o procedimento e, a partir daí, ele começa a perceber dor nessa região. E ainda, muito importante, essa dor tem que ser associada a sinais e sintomas somatosensoriais. Nós vamos aprender aqui mais ou menos como avaliar quais são esses sinais e sintomas. E o que é que o teu paciente conta? Por exemplo, ele diz que sente dor ao passar o dedo como se fosse uma dor em queimação, em ardência no lábio. Isso aí é um relato do teu paciente, né? De uma alteração somatosensorial, e nós vamos aprender a avaliar isso no nosso consultório. Ainda, claro, não pode ser melhor explicada por nenhum outro diagnóstico associado tanto à classificação internacional de dor orofacial ou à classificação internacional de cefaleias. Sim, a gente tem ali, quando tratamos desse assunto, a gente tem um link muito grande com os neurologistas, especialmente os cefaliatras. Então, esses são os critérios de diagnóstico. Agora que a gente já conhece o problema, vamos tentar identificar as possíveis causas. Lá no critério, ele diz, pode ser uma história de lesão mecânica, térmica, por radiação ou até mesmo química. Bem, dentre esses procedimentos que nós realizamos no consultório, o dentista, né, a gente tem a implantação
né? E durante a implantação eu posso promover uma lesão mecânica por proximidade de ramificações do trigêmeo, seja próximos a saídas grandes nervosas ou até mesmo pequenas ramificações muito finas. Também durante o tratamento endodôntico, na região periapical, uma região que é extremamente inervada, até o ligamento periodontal também é muito inervado. O seio maxilar também pode ser, as paredes do seio podem ter ramificações do trigêmeo e com isso pode acontecer esse tipo de lesão. Seja durante a implantação, seja durante uma pulpectomia, ou mesmo uma irrigação química, e aí é a lesão química. Esses danos, eles são diretos, os danos diretos, eles têm um aparecimento da dor de uma forma muito mais rápida. A agulha, durante a anestesia, trespassando o nervo, pode gerar, sim, uma lesão neuropática, e muitos conhecem a parestesia, né? Que é um sinal, aí, um sintoma relatado pelo paciente, um sinal que a gente consegue ver no teste de anormalidade somatosensorial, mas que não tem dor, não se apresenta dor, porque é uma lesão de fibras mais calibrosas do nervo trigêmeo. Já na dor, a lesão acontece em fibras mais finas desse mesmo nervo trigêmeo, tá? Outra forma seriam os danos indiretos, e esses danos indiretos, eles são lentos ou até muito mais lentos, o aparecimento da dor. Então, às vezes, nem sempre é imediatamente, às vezes leva 48 horas, ou até, no caso de endodontia, já há relato da professora Tara Hentel, que é uma professora, uma bucomaxilo britânica, e que ela diz que, e nos casos de endodontia, isso pode levar cerca de 2 a 3 dias para o aparecimento de algum sintoma pelo paciente, como dor. Então, isso pode acontecer por sangramento, por pressão, irritação química, infecção, inflamação perineural, uma inflamação muito próxima às ramificações do trigêmeo, e de uma forma muito mais lenta seria a compressão do trabeculado ósseo. Então, essas são as possíveis causas aí que a gente tem relatado na literatura para o aparecimento dessas condições. E quais são as características que o meu paciente vai relatar e que eu vou perceber durante o meu exame? Bem, o paciente vai relatar dores, muitas vezes espontâneas, tá? Mas também ele pode provocar dor de alguma forma. Essa dor espontânea, muitas vezes é contínua, diária, ou contínua, o paciente acorda e vai dormir, a dor está presente, ou está presente na maior parte do dia. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que é muito importante. Eu acabei de falar de parestesia. Parestesia é em decorrência de uma lesão neuropática, não é dor neuropática, claro. Mas muitas vezes os colegas me ligam e dizem assim, olha, mas eu não acho que é possível meu paciente estar apresentando essa dor, porque ele está em parestesia no local, como é que ele pode ter parestesia e dor? Pois é, pode ter. É uma combinação que a gente diz paradoxal, porque você vai ter perda sensitiva e no mesmo lugar você vai ter ganho sensitivo, que é a hiperalgesia na área dolorosa. Hiperalgesia, que é de aumento de intensidade e de dor. E por que isso é possível? Como eu falei, porque são fibras diferentes do mesmo nervo, que correm numa mesma ramificação e que têm ali características diferentes para levar uma sensação para o sistema nervoso central. Por exemplo, as fibras mais calibrosas, as fibras A beta, elas levam o tato. E tato, normalmente, não apresenta dor. As fibras A delta, mais mielinizadas, também elas podem levar dor, mas é um tipo de dor mais rápida, um choque, uma pontada, que é até mais comum quando o problema é mais agudo, dessa dor neuropática pós-traumática trigeminal. Já as fibras C, elas não apresentam mielina, estão elas que são lesionadas na sua grande parte nesse tipo de dor contínua, e que a dor é profunda, ela é constante, muitas vezes em formato de queimação. A resposta ao anestésico também não é brilhante. Aliás, nós não sabemos dizer qual seria essa resposta, porque em alguns pacientes, se você faz um bloqueio anestésico, nunca anestesie, por favor, próxima à área onde foi lesionado o nervo, e sim à distância. Então, por exemplo, se você tem um problema na região mental, você fizer um bloqueio do alveolar inferior,
Muitas vezes o paciente pode relatar que a dor desapareceu momentaneamente durante o efeito da anestesia, o que nos leva a pensar que o componente mente de sensibilização periférica está ali presente, mas algumas vezes o paciente vai dizer que só aliviou, ou às vezes que não teve efeito algum essa anestesia. Nesses casos onde não há efeito algum, nós acreditamos que a dor já está sendo mantida por uma sensibilização central. A dor, ela não é tão intensa, ela é muito mais intensa nos problemas agudos, mas como eu disse para vocês, os problemas agudos a gente não tem literatura para isso, é mais da nossa experiência clínica. Agora, quando a dor já é contínua, quando ela já está presente há muito mais tempo, essa dor ela fica então de uma forma moderada e com alguns picos de intensidade, principalmente com a qualidade de ardência e de queimação profunda que é característico aí dessas fibras do tipo C. Ainda a presença das anormalidades somatosensoriais. Para quem nunca ouviu falar nesses termos de anormalidades somatosensoriais, eu sugiro que procure o site da Associação Internacional de Estudo para a Dor, a IASP, e lá na IASP você tem todos os descritores dessas alterações. Entre essas alterações se destacam, na dor neuropática pós-traumática trigeminal, a alodínia que é um marcador de sensibilização central. Então, o que é alodínia? É dor ao estímulo que normalmente não é doloroso. Então, se eu pego minha mão e passo aqui e não tenho a área lesionada, tudo certo, eu sinto toque. Mas, nesses casos, o toque se torna uma dor. Não é uma dor de alta intensidade, mas é como se fosse um grande desconforto. Muitos pacientes que fazem implantes ou tratamento endodônticos na região do mentoniano começam a sentir isso no lábio. Ou seja, eles passam a mão no lábio e o lábio parece que queima, parece que arde, né? Isso se chama alodínia. Hiperalgesia, o nome já diz, hiper, aumento da dor, é o aumento da área e da percepção dolorosa. Então, se antes eu fazia um toque e percebia uma dor, agora nesse toque eu vou perceber muito mais dor, há uma alteração nesse meu limiar. E a hiperalgesia, essa é a hiperalgesia mecânica, e a hiperalgesia térmica é também uma diferença ao perceber calor ou frio. Agora, não necessariamente o paciente precisa ter hiperfunção, ou seja, ganho, né, dessa sensibilização, como é na alodínia e na hiperalgesia. Eles consideram também a hipofunção como uma anormalidade somatosensorial. Então, agora que a gente já conhece o que é as características e o que pode ter causado, como é que a gente faz para proceder durante o nosso atendimento a esse paciente? Primeiro é realizar uma correta anamnese. Os pacientes que têm o maior risco ao aparecimento dessa condição, são pacientes que têm ali o seu sistema de modulação de dor alterado por alguma coisa. E o que a gente conhece hoje na literatura, que são fatores que podem auxiliar para alterar a modulação de dor de qualquer pessoa? Saúde mental comprometida com índices elevados de sintomas de ansiedade, de estresse e catastrofização, inclusive catastrofização à dor. Pacientes que têm distúrbios do sono, principalmente que levam à privação do sono, como a insônia, ou seja, uma qualidade de sono ruim. Pacientes que não realizam atividades físicas, principalmente atividades físicas que são prazerosas. Esses pacientes associados a algumas outras características são pacientes que são de risco. Eu sempre digo a todos os alunos, quando eu dou aula nos cursos de implantodontia, de endodontia e bucomaxilo, que tem ali na sua anamnese pelo menos um questionário, eu sugiro que conheça um questionário chamado PHQ-4, que tenha na sua anamnese esse questionário, que tem ali 2 perguntas sobre sintomas de ansiedade, 2 perguntas sobre sintomas de depressão, para que você possa minimamente verificar quem é o seu paciente. Converse também com o seu paciente sobre você está dormindo bem, né? Sobre a qualidade do sono e também sobre o seu estilo de vida. Isso faz diferença e você pode prevenir o aparecimento desses problemas, claro, olhando muito bem
fazendo um bom planejamento com um exame de imagem, lendo tomografias em DICOM e não só no PDF, né, nem só radiografias, para você planejar direitinho como você vai realizar aquele procedimento odontológico, mas também realizando uma coisa chamada analgesia preemptiva, que é cuidando melhor desse paciente, tanto no pré, durante e no pós-operatório, com medicamentos analgésicos e também com uma boa anestesia. Então, escute o seu paciente. Primeira coisa que você tem que ouvir do seu paciente, então, é se existe essa temporalidade. Eu fiz o procedimento e aí eu comecei a perceber. Qual é a característica da dor? Vocês viram aí quais são? Então, ouça se bate a característica, porque apesar de ser um problema que poucas pessoas conhecem, ele é muito típico. No exame físico, eu vou mostrar para vocês, nós fazemos o exame de somatosensorial e peça sim exames complementares. Peça sempre uma imagem. E a imagem tem que ser uma tomografia Cone-Beam, da melhor precisão que você tenha. Namore essa imagem, como a gente brinca, né? Diz, coloca essa imagem no programa de leitura de DICOM e veja todos os detalhes para que você possa encontrar. E mesmo assim, ligue, conversa com o radiologista que laudou esse exame, para que você possa trocar ali algumas informações. Isso aconteceu nesse caso aqui. Esse é um caso de uma paciente que me procurou, foi feito um implante, e aí, a partir do momento, ela começou a sentir dor antes do término da cirurgia. E essa dor se persistiu, já fazia assim, mais ou menos um mês que ela percebia essa dor. Foi feito, então, nessa paciente, foi tentado ali voltar um pouco o implante, mas aqui a gente já percebe um esmagamento ali do teto do alveolar inferior, e uma outra imagem que a radiologista me enviou, a gente consegue ver uma continuidade do alveolar inferior exatamente indo em direção ao implante. Então, não teve chance, esse implante precisou ser removido, e a paciente tratado para essa condição. Teste somatosensorial, né? A gente precisa estar ali no critério de diagnóstico, é preciso ter, então, uma anormalidade somatosensorial. Então, nesse caso, o que nós fazemos? A gente faz o teste qualitativo sensorial. Os testes, ele deve ser realizado, então, em ambiente silencioso, com o paciente com os olhos fechados, e nós partimos do começo num desenho de dor, onde o paciente indica onde é que está localizada a dor. Então, o paciente pode indicar um dos lados da face. Então, nós vamos ao lado contralateral, primeiro na região extraoral e depois na região intraoral, e nós vamos realizar 3 testes, que é o toque, o gelado e a picada. O teste do toque, ele é feito, então, pode ser feito com cotonete, pode ser feito com algodão, pode ser feito com uma gaze, passando levemente na face do paciente e identificando as áreas onde o paciente, ele percebe diferença na sensação. Ainda, aqui como está sendo feito aqui o toque, certo? Ainda nós temos o teste do frio. No teste do frio, nós encostamos, então, uma espátula 7 que foi ali previamente colocada dentro de um copo com água e gelo, então ela fica ali gelada. Nós encostamos na face do paciente, esperamos 2 segundos e soltamos. Ele vai sentir a sensação gelada. No outro lado, se tiver hiperalgesia térmica, o que ele vai sentir é uma hiperfunção, ou ele pode sentir uma hipofunção, sentir menos, tá? Então, a gente encosta ali, espera, vai ao lado afetado, encosta, e aí o paciente vai dizer. É importante ir primeiro do lado contralateral para o paciente sentir como é esse exame, né? Como é essa sensação, para que ele possa, então, verificar o lado contrário, se ele está percebendo mais, se ele está percebendo da mesma forma ou menos. E depois é o teste da picada. Nesse teste da picada, a gente pode usar um instrumento como se fosse uma agulha, a gente pode usar uma agulha, fazer pequenas picadinhas, eu acho um pouco mais difícil, explorador, pode usar um aplicador de hidróxido de cálcio, pode usar uma sonda periodontal, ou se quiserem, pode também usar o que a gente chama de estesiômetro. Estesiômetro é esse instrumento aqui, que é um filamento, você pode também usar o filamento de Von Frey, e a hora que o paciente percebe a dor,
você vai marcando as regiões onde ele está percebendo, ele vai te avisando, né? Está percebendo a dor, e você vai marcando os limites dessa região, onde há essa normalidade somatosensorial. Depois você pode, inclusive, usar o próprio desenho da dor. Esse desenho da dor, ele está no DC/TMD, que é uma ferramenta, é fácil de encontrar, colocando ali no buscador, no seu buscador favorito, no Google, ou até mesmo em outros buscadores. E aí você encontra dentro do material do DC o desenho da dor. E nesse desenho nós fazemos anotações das áreas onde houve hiperfunção, onde está em normofunção ou em hipofunção, para que a gente possa fazer o exame antes, durante o nosso tratamento e após o tratamento e verificar se há alteração nessas regiões onde houve alteração somatosensorial. Então, a partir daí, nós agora vamos nos encaminhar ao tratamento. Como proceder à terapia nestes casos? Bem, vou já adiantar para vocês que não é nada fácil. Por quê? Porque da mesma forma que a gente não sabe muito sobre epidemiologia, porque é muito rara a ocorrência, não é? Nós temos poucos pacientes já detectados que estiveram em alguma situação de pesquisa científica. E por isso, nós não temos estudos clínicos randomizados de terapia especificamente para dor neuropática pós-traumática trigeminal. Na literatura, nós encontramos muito a respeito de série de casos, né? Série de casos que foram realizados com esses pacientes. Então, dito isso, o que é que nós fazemos? Nós buscamos evidências dentro de guidelines, de diretrizes internacionais, de associações como a Associação Internacional de Estudo para Dor, e aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial publicou recentemente a respeito de uma das terapias, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, e a partir desse guideline internacional da Associação Internacional de Estudo para Dor, porque essa condição de dor neuropática pós-traumática, ela não é uma exclusividade do nervo trigêmeo. Ela pode acontecer em qualquer região do corpo. Então, os médicos, neurologistas, anestesiologistas que estudam essas condições em outras regiões do corpo, que é muito mais frequente, realizam terapias para essas condições e nós podemos fazer inferência para a nossa terapia. Dito isso, a gente precisa pensar do momento em que eu estou atendendo esse paciente, né? Como eu falei para vocês, nós sabemos muito pouco a respeito ainda de dor neuropática aguda orofacial, né? Pós-procedimentos odontológicos. Mas vamos contextualizar da seguinte forma. Se eu faço o procedimento invasivo nesses pacientes, sobretudo esses pacientes de risco, mas em qualquer paciente, eu devo entrar em contato, e eu sempre digo, entre em contato pelo menos nas primeiras 48 horas após a anestesia odontológica. Nesses momentos, vá perguntando se houve retorno normal das sensações após a anestesia. O paciente já pode te indicar se ele teve uma lesão neuropática, não é o tema da aula, que é a parestesia, por exemplo. Nesse caso, então, se houve um retorno normal, se ele está sentindo um desconforto, mas essa dor é uma dor que você já conhece, que é uma dor pós-operatória comum, habitual, que pode ser controlada com uma medicação analgésica ou anti-inflamatório, nesse caso, observa a cicatrização, certo? Deu tudo certo, 99% dos casos isso vai acontecer. Mas, se você entrou em contato com o teu paciente, imediatamente após, no caso da endodontia, até 2 a 3 dias após o procedimento endodôntico, e ele diz, eu continuo sentindo anestesiado a área, ou parestesia, e principalmente dor, eu estou sentindo muita dor. E essa dor é uma dor que foge da dor habitual. Ela é uma dor que não responde totalmente ao anti-inflamatório não esteroidal ou analgésico simples, e até mesmo não responde totalmente a opioides. Então, é uma dor que você precisa rever a imagem. Peçam neste momento, então, uma tomografia e verifique corretamente se não houve, como no caso aqui, na região 44, o toque do implante em cima do canal ou mesmo um extravasamento de substâncias químicas em ramificações
do nervo trigêmeo e assim por diante. E se aconteceu isso, o ideal é que você remova o que está ali pressionando essa ramificação, seja o implante, seja a obturação. O que é mais difícil são os casos pós-exodontia, né? Que pode acontecer, é mais raro, pode acontecer, mas são os casos mais complicados, porque você vai acabar fazendo o tratamento somente dessa condição, uma vez que, e controlando aquele sangramento, aquela lesão, ou aquela dor que pode estar acontecendo ali. Importante, mesmo removendo, o que a literatura sugere, isso foi visto em animais, em alguma série de casos, é que se entre com medicamento, com corticoide, tá? Com corticoterapia, e essa corticoterapia depende, claro, de cada paciente, se ele pode receber ou não, né? E a dosagem é uma dosagem que se inicia sempre uma dose maior e vai fracionando para menos, mantendo por alguns dias. Isso é importante porque o corticoide ele vai diminuir a inflamação perineural e com isso pode fazer com que o paciente não perpetue essa dor. Essa dor é chamada de neurite, inflamação da bainha neural. Agora, o processo agudo sem nenhuma invasão pode acontecer também. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que lá onde eu estou fazendo, por exemplo, isso acontece geralmente no implante, né? Onde eu estou fazendo uma implantação, ali havia um dente. E quando você faz a exodontia, a polpa dentária ela é rica em neurônios de fibra C, em nervos que estão ali, e você faz uma exodontia, esses nervos você só secciona essas terminações nervosas, né? Você não vai retirar toda a fibra nervosa. E aí, há uma cicatrização óssea ao redor desses nervos, mas essas ramificações são muito, muito finas e muitas vezes você não consegue visualizar, mesmo fazendo o melhor exame de imagem. Então, isso pode também acontecer, mesmo você estando longe, por exemplo, muitas pessoas falam do canal do alveolar inferior. Agora, se nesse momento não foi possível esse atendimento, ou esse atendimento não resultou num controle dessa dor, muitas vezes o paciente vai desenvolver, e aí o que a gente chama de dor neuropática pós-traumática trigeminal mesmo, que é aquela que está ali no critério diagnóstico do ICOP, que é essa dor contínua, tipo queimação, constante, já presente há mais de 3 meses. Nesse caso, a imagem ela pode ser positiva ou negativa para a invasão do canal mandibular ou do seio maxilar, mas isso não vai fazer muita diferença, porque nesses casos está contraindicado qualquer tipo de procedimento odontológico invasivo nessa região, para que não se piore este caso. Aí, a terapia ela é voltada para a dor neuropática. Nós fizemos durante o nosso exame um bloqueio anestésico para verificar, eu falei isso para vocês, e a partir do resultado desse exame, você pode optar por uma medicação tópica e medicação central ou somente medicamento central. Então, conheçam os guidelines internacionais para que você proceda corretamente essa terapia medicamentosa. E o que a gente tem aqui de terapia medicamentosa, né? A gente tem na periferia, como eu falei para vocês, se há uma resposta ao bloqueio anestésico, a gente pode começar, então, com lidocaína, que é o bloqueador de canal de sódio, e ele vai momentaneamente bloqueando a dor, né? Lidocaína tópica, tá, gente? E dentro da mucosa, 5 a 8%, manipulado em gel hora base, para que seja usado na mucosa oral. E essa lidocaína, ela vai diminuindo o input, né, que sai, a nocicepção, que sai aqui da periferia, indo em direção ao sistema nervoso central, e dá a chance, por neuroplasticidade, do próprio sistema da pessoa se regular, né, diminuindo, assim, a dor na própria região. A gente tem também as pomadas com capsaicina, na mucosa oral é usado 0,025%, mas tem que ser utilizado com muito cuidado. A capsaicina é uma medicação que ela é a pura substância P, a substância P é a grande responsável pela dor por ardência. A gente faz isso para dessensibilizar os neurônios, para as terminações nervosas que estão ali liberando essa substância P na periferia. Ela deve ser aplicada somente na área onde há a normalidade somatosensorial, onde há dor, então a gente usa moldeiras,
essas moldeiras que não deixam vazar de forma alguma para fora dessa área essa pomada, haja vista que se ela cair numa área saudável da mucosa, uma área que não foi afetada, isso vai gerar uma dor em ardência e o paciente não vai tolerar. Quando nós usamos a capsaicina, nós misturamos a capsaicina à lidocaína para facilitar, então, a colocação nessa região. E tem que ser usado por um período curto, né? De 1 a 2 minutos, 3 a 4 vezes ao dia, não mais que isso e não mais do que um mês de tratamento a capsaicina. E nós temos hoje a injeção de toxina botulínica, que vem despontando aí com algum sucesso, mais sucesso para a neuralgia do trigêmeo, mas também na dor neuropática pós-traumática trigeminal, auxiliando na redução da dor. Também para a toxina botulínica é necessário a aplicação na área afetada da mucosa, algumas unidades, e tomando cuidado aí de perceber se essa área não provocará problemas estéticos ou funcionais para o seu paciente com a aplicação da toxina botulínica. É muito importante que o neurônio esteja intacto. Então, se o paciente não apresentar no bloqueio anestésico, por exemplo, uma resposta, ou mesmo se durante os testes de anormalidades somatosensoriais se perceber que não tem ali e o neurônio não está intacto, não convém utilizar a toxina botulínica, porque ela não fará o seu efeito. Eu convido vocês a lerem, então, o que a Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial publicou recentemente ali sobre o uso da toxina botulínica na odontologia, nas dores. Eu sugiro que vocês façam isso. E aí, independente do que a gente vai usar na periferia, nós fazemos a escolha de alguma medicação que atua no sistema nervoso central. E para isso, tanto para essas medicações na periferia, no sistema nervoso central também, eu sugiro que você tenha experiência no uso dessas medicações, porque são medicações que têm muitos efeitos colaterais. A gente tem, então, medicamentos, mas que são efeitos colaterais, mas que são totalmente controláveis, claro, desde que você conheça. E você tem, então, medicamentos como o antidepressivo tricíclico ou inibidor seletivo de recaptação de serotonina e norepinefrina, que, por exemplo, a gente tem amitriptilina, nortriptilina, que são os antidepressivos tricíclicos, ou duloxetina, venlafaxina e desvenlafaxina, que são medicamentos que vão atuar ali na modulação de dor, fazendo com que essas substâncias químicas permaneçam mais tempo na fenda sináptica e consigam controlar melhor a dor que o paciente apresenta. São as medicações, a amitriptilina e a nortriptilina são as medicações de maior sucesso, segundo alguns autores, no controle dessas dores neuropáticas. Também nós temos os estabilizadores de membrana, que já vão funcionar em uma outra via, que é a via de nocicepção ascendente, vão diminuir a amplificação dolorosa, então, principalmente quando a gente fala em hiperalgesia, a gente fala em amplificação diária, né, e amplificação dolorosa, e esses estabilizadores de membrana, eles conseguem, então, diminuindo a entrada de cálcio nas terminações nervosas, fazer com que haja momentaneamente um controle melhor da sinapse. E a gente tem aqui, então, a gabapentina e a pregabalina. Só lembrando que nos últimos guidelines, a pregabalina ela vem caindo para nível B de evidência científica e a gabapentina vem se mantendo em nível A. Aliás, por falar nisso, dentre desses tratamentos, os tratamentos nível A são os tratamentos sistêmicos via oral, as medicações que atuam no sistema nervoso central, sendo que os mecanismos periféricos, eles têm ali a sua variação e não funcionam em todos os pacientes. Era isso que eu queria falar para vocês aqui. Eu vou deixar o meu contato, minha rede social também, para que vocês entrem em contato, conversem comigo sobre esses casos. Eu tenho muito material, tenho artigos já publicados na área e eu posso ajudar todos vocês. Eu me coloco aqui à disposição de todos. Certo? Eu também quero convidá-los a conhecer as redes sociais do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e agradecer aqui mais uma vez a oportunidade à Câmara Técnica de DTM Dor Orofacial e ao convite de toda a diretoria do CRO para que eu estivesse aqui hoje. Muito obrigada.
Foi muito bacana, doutora, muito esclarecedor. E eu queria colocar para a senhora algumas perguntas, algumas dúvidas que surgiram aqui. Uma delas seria: quais os procedimentos mais comuns que podem irradiar e chegar a provocar essa dor tão intensa? Certo, olha, os procedimentos são os procedimentos invasivos, tá? E é interessante que são procedimentos, a grande parte da literatura dos casos relatados são relatados onde há o osso alveolar. Então, são procedimentos realmente ligados a dente ou à região onde havia um dente. Essa dor é conhecida como uma dor por desaferentação, né? Há um corte na aferência, há um corte em alguma estrutura, algum nervo sensitivo trigeminal nas suas ramificações. Então, quais são esses procedimentos, né? Que tem relatado na literatura? Nós temos ali endodontias, cirurgias paraendodônticas, cirurgias periodontais, que é menos comum nas periodontais. Nós temos também, como eu mostrei, cirurgias para implantação. Existem alguns casos e que acontece a compressão do trabeculado ósseo, né? Quando se coloca a prótese sobre o implante, já vimos isso, o paciente começa a mastigar e começa ali a perceber. E cirurgias como exodontia de terceiro molar. Já nas cirurgias ortognáticas, que lidam com, não com ramificações tão finas, mas com estruturas um pouco maiores, com ramificações mais grossas, a gente tem. Eu conheço alguns casos em que o parafuso aqui na região de mandíbula atinge ramificações do mental, mas das cirurgias maiores, de placas maiores na face, eu não conheço nenhum desses casos. E em caso, então, de relato dessa dor, doutora, qual é o especialista da odontologia que nós devemos procurar? Sim, eu acho que dentro da odontologia, o especialista mais habilitado para atender esses casos é, claro, o especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, porque a gente tem que lembrar que a nossa especialidade, eu coloco dentro dela, né, que surgiu em 2002, ela não é uma especialidade exclusiva de problemas da ATM ou de músculos da mastigação. Nós somos formados para atender qualquer tipo de dor orofacial. Agora, claro que o cirurgião dentista que realizou o procedimento é ele que vai ter o primeiro contato com o paciente, né? Como eu falei, é importante identificar esses pacientes antes de realizar o procedimento para se evitar e depois entrar em contato com o paciente, sempre depois identificá-lo. E olha, não é um problema, às vezes, porque assim, é lógico que eu mostrei alguns casos em que o planejamento não foi tão adequado e que acabou atingindo ali a ramificação, o canal do alveolar inferior, mas muitas vezes, com um bom planejamento, uma boa execução da técnica, mesmo assim, nesses pacientes que têm fatores de risco, e eu esqueci até de mencionar pacientes, por exemplo, que têm dor crônica em outra região do corpo, como uma enxaqueca crônica, uma disfunção temporomandibular crônica, uma dor lombar crônica, fibromialgia e outras condições ali de dores crônicas, esse paciente é um paciente de risco. E às vezes, mesmo assim, porque a gente lembra que do osso alveolar e lembra dessas ramificações finas, esse paciente ele pode ser acometido pelo mesmo problema. Bem bacana, doutora, a gente agradece muitíssimo sua participação. Vou também fazer uma despedida e deixar também para que a senhora faça as suas considerações finais. A doutora Juliana Stuginski Barbosa, então, que palestrou hoje aqui no webinar do CROSP. Nossa, eu agradeço demais essa oportunidade, até porque a gente precisa divulgar a dor neuropática e só relembrar a todos vocês que eu falei sobre um motivo de dor não odontogênica. Então, eu convido vocês a conhecerem as outras, como a dor miofascial, a neuralgia do trigêmeo e tantas outras que afetam quando a dor é no dente, mas ela não é do dente, tá bom? Muito obrigada. Agradecemos também doutora Juliana Stuginski Barbosa, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, mestre e doutora pela USP, professora da área, editora do blog e podcast Por Dentro da Dor Orofacial. Agradecemos também você que acompanhou mais uma vez um webinar promovido aqui pelo CROSP e
A gente deseja que você aí tenha um ótimo dia e nos acompanhe pelas redes sociais do CROSP e também pelo site crosp.org.br. Você fica por dentro das atividades do Conselho. Nas redes sociais é o @CROSPOficial, no Instagram e no Facebook. Um ótimo dia para você e até o próximo webinar.